não é homem nem para fazer isso. Você não é homem, Datena. Mas não, vamos comerciais, por favor. Fala, pessoal! Aí, eu sinto uma falta do Brasil quando eu vejo essas coisas, me dá realmente muita saudade. Já vou estar aí, tá? Poder cobrir tudo pessoalmente novamente, tá? Mas enquanto aqui, né, em todos os eventos que a gente está indo, vou atualizar vocês sobre o que eu tô vendo, o que tá acontecendo. Ainda é o começo da semana, né? Ontem, né, foi o primeiro dia de eventos, vai ser a semana inteira aí. Aí a gente vai atualizando, muito provavelmente nesse período, só vou conseguir fazer vídeo gravado, né? A internet aqui não é tão boa assim, também é questão de horário, né? Porque cada evento é num horário diferente e tal, vai acabar complicando aí, tá bom? E peraí, deixa eu só então compartilhar, pessoal, a janela aqui, agora aqui, né? Tive que antes, obviamente, mostrar para vocês aí essa maravilhosa, né, questão do que aconteceu aí no nosso Brasilzão da massa, né. Mas, agora vamos espera aí, só um pouquinho, pessoal, que é o primeiro que eu tô fazendo aqui, aí agora sim, agora tudo certo, tá. Então, pessoal, bom, a gente vai tem bastante tempo que a gente não faz vídeo, né, enfim, questão de saúde, eu tinha falado para vocês, estava bem mal aí, fiquei, muito tempo mal aí, quase 3 semanas, né, mas agora eu já estou melhor, né. Obrigado aí todas as mensagens carinhosas aí de melhoras, né. Então agora a gente vai, começar aqui a nossa rotina habitual, tá. Bom, pessoal, antes de mais nada, né, quem é novo e quiser se inscrever no canal, fique à vontade aí, tá. Bom, muita coisa aconteceu nesse mercado, embora, né, muita coisa aconteceu mas de forma relevante, né, no preço dos ativos, a maioria se estabeleceu, né, não teve grandes mudanças nem para cima mais nem para baixo. Claro, no dia de dump desceu, no dia de pump subiu, mas tem algumas nuances, né, que aconteceu. A gente vai estudar por que aconteceu e que forma que a gente tem de tirar proveito delas, né. Aqui só vem nas últimas 24 horas, né, no mundo cripto, então Bitcoin praticamente estável, né, o Ether também, enfim, depois da queda que teve, normal, né, e tudo isso está acontecendo, né, pela expectativa aí, da baixa da taxa de juros americana, qual vai ser o valor. Se vê, né, o gráfico de preço do Bitcoin, ainda, né, no range tradicional, mas se vê o semanal, tem coisas interessantes acontecendo, né, acho que o mais, interessante é que a média móvel, né, dos últimos 100 dias passou a de 200, né. Isso, enfim, a gente chama de Golden Cross, etcétera, né. O fato é que sempre que isso acontece, né, acaba tendo um período, positivo. Se a gente for até ver, no passado, aliás, 200 semanas, né, a gente vê no passado, é que aqui no caso específico tá pegando só da Binance, né, não pega, mas foi mais ou menos por aqui que aconteceu, né. E, enfim, a gente teve, uma subida, no preço do mercado como um todo. Isso, claro, né, é um é um item, né, extremamente frágil se analisar de forma isolada, né, quando a gente faz 1 milhão de análises conjuntas, né, e acaba sendo mais um ponto. Se vê no caso do Ether a mesma coisa, o Ether é óbvio que o pessoal tá mais receoso, porque não tem muita noção quanto ao futuro, né, em termos de dominância, né, você tem várias questões acontecendo, óbvio, da Solana, né, a gente já sabe há muito tempo, a Sui, né, quem acompanha aqui o canal sabe há quanto tempo que a gente fala, né, do ecossistema da Sui e não da moeda Sui, é bom que se diga, né, e tudo isso que está acontecendo, né, a gente vai falar da resiliência que está tendo nesses períodos de queda, até subindo, quando outras estão caindo, né, isso claro que era muito óbvio que ia acontecer a longo prazo e claro que também não é nada, comparado ao que vai acontecer no bull market. Setembro como um todo, né, pessoal, a gente, sabe que é um período normalmente de baixa do mercado cripto, né? A gente vê até o índice de pessimismo e otimismo, todo mundo bem pessimista ainda, 33, bem esperando aí os próximos passos do mercado, né? E sobretudo as notícias aí que vão vir do governo americano, né? Essa é a questão, né? Quanto que ele vai baixar? Óbvio que ele vai baixar, o nosso grande amigo, né, Jerônimo, né, o Jeronimão aí, Powell vai baixar. A questão é se vai baixar 0,25, né, ou 0,5%. O ideal, claro, para a gente é que fosse 0,5%, tá? E se a gente vê, inclusive, no Polymarket, né, tá ganhando 0,5%, tá? Só que assim, a aposta não é tão alta, é menos 50 milhões de dólares, tal, mas tá ganhando 0,5%, tá? De baixa. Isso é interessante
a gente vê. Pessoalmente, tá, pessoal, eu acho que vai ser 0,25, tá, infelizmente, tá, e aí, assim, por quê? Porque é mais uma questão de mostrar quem é que tá no poder, né, mostrar que, enfim, não é o que o mercado pede, eles reagem, sim o oposto, o que eles pedem, o mercado acaba reagindo, né. Então, acho difícil, acho que seria muito melhor para todo mundo já tirar 0,5%, né. Mas assim, pensando no que a gente sempre pensa, né, a médio e longo prazo, pouco importa, né, no final vai acabar baixando, a diferença é que vai ser dividido, né, em 2 reuniões ao invés de uma. Mas a curto prazo é péssimo, né, é péssimo. E uma das notícias, né, de ter caído, um dos motivos, né, de ter caído toda, enfim, o mercado como um todo nesses últimos dias, né, um pouquinho, é por causa da BlackRock, né, a BlackRock acabou falando que não espera, né, que nesse, momento a gente vai ter um corte muito alto, né, e enfim, então, ou seja, acha que vai ser muito provavelmente 0,25, né, isso já está precificado no mercado, então assim, se vier 0,25, muito provavelmente não vai ter pump, tá, pessoal. Acho assim, eu tô falando no curto prazo, né, claro que no médio prazo sim, mas no curto prazo, difícil. Se tiver meio, aí vai ter um pump legal no curto prazo. Eh, Pensando assim, em setembro historicamente é um mês péssimo do mundo cripto, né, como a gente sempre falou aqui. Tá até caindo pouco, se a gente comparar aí com os outros setembros. Ao passo, né, que os últimos, 3 meses do ano são extremamente otimistas, né, sobretudo outubro e novembro. Então, assim, só ter um pouquinho de paciência, as coisas vão melhorar. Ainda assim, é bem longe, né, de ter aumentos de realização, né, grande realização, mas obviamente, né, faça a sua própria meta e fique com ela, né, não seja ganancioso na hora que você, tiver os seus múltiplos aí, para você dormir tranquilo, né. Então, até falando com outras pessoas aí, né, também no Twitter, teve gente que fez 6, 7, até 10x aí, né, num passado recente, acabou não realizando nada e hoje tá, sei lá, 2x, ainda tá no lucro, mas assim, né, muito menor do que era antes, e acaba ficando esse sentimento ruim. E se é uma pessoa, assim, que tem um dinheiro e tal, não vai fazer falta, dane-se, né, só pensando no longo prazo. Mas para quem, não tem, às vezes, muito dinheiro, cara, é diferente de se dormir tranquilo ou não, né, então não seja ganancioso, não acha que, vai para o infinito, pode ser que vá, né, mas, indo ou não indo, o ideal é você realizar, que aí você não vai ter nenhum tipo de, surpresa negativa, só pode ter surpresa positiva, tá. E se preparar, né, que tá começando, é o momento aí, acho que os últimos 3 meses do ano e os primeiros 6 meses do ano que vem vão ser, incríveis em vários sentidos. Não significa que não vão ter dumps, tá, pessoal, vão ter dumps gigantescos, né, como a gente, sempre teve ao longo da história, né, se for ver aqui, pegar, por exemplo, o último ciclo, pô, você tem vários dumps. Aqui parece que não é dumpzinho de nada, né, mas você pensar que você estava em 19.000, foi para 16.000, pô, um dump gigantesco, né. Você pega aqui que estava em 41.000, foi para 28.000, então, assim, tem vários dumps, durante um período de bull run, tem que aprender a conviver com isso, né, se realmente não tem estômago para isso, acho que cripto não é um investimento para você, tá bom? E, bom, então falar um pouquinho primeiro, né, destaque positivo, a Mint Layer, cresceu mais, hein, quando eu comecei a fazer a gravação estava 17, tá 18 centavos já. Pessoal, muita gente duvidou. Mint Layer subindo bastante, né. Uma série de narrativas de segunda camada do Bitcoin, a Mint Layer já é muito mais antiga, né, que outros protocolos, então tem vantagem e desvantagem em relação a isso, né, como o trabalho não acabou, né, acaba tendo vantagens. Mas tem um dinheiro sendo desbloqueado aí pela Coinbase, né, o CBBTC, que eu vou mostrar para vocês mais na sequência, inclusive quem está sendo beneficiado por isso é a Aero, na rede da Base, mas vou falar mais para frente, pessoal. E uma outra coisa que eu queria fazer o destaque, que é o que eu meio que falei para vocês no início aqui do vídeo, Sui, né, então assim, todo o ecossistema da Sui, dando aquela bombada gostosa, pessoal, aqui ó, a turbos crescendo, se pegar aqui, isso aqui é o último mês, né, então tava, putz, 1,4, né, foi para 2,3, um crescimento grande aí, né, de mais de 50% nesse período. A Scallop, embora aqui, né, tá mostrando a queda dos últimos 24 horas, que não é queda, né, estável, mas pegar os últimos 7 dias aí, cresceu, né, falava de 22 centavos, foi para 31, e no caso da Scallop é interessante, porque a Scallop, para quem é investidor lá atrás, seed, né, pré-venda, etc., assim como eu,
a gente começou a receber os tokens, tá? E já recebeu um percentual razoável, né? Não sei se chegou a 10%, mas sei lá, que seja 8%. Não foi tão pouco, não, né? E já liberou. E assim, o preço, ao invés de cair, aumentou num período que o mercado está caindo, né? Então, isso é um ótimo sinal a médio e longo prazo, né? Pessoalmente, já falei para vocês, acho que a Scallop, assim como a Navex até eu coloquei aqui, estava mais para frente, né? Que é outra que vem performando razoavelmente bem aí. Putz, cara, lógico que depende muito do sucesso da Sui, mas acho difícil ter um FDV de menos de $500 milhão, entendeu? Pensando num pico de bull run, né? Talvez chegue até bem mais que isso. Então, dependendo da estratégia que você fizer, né? Obviamente não sendo diluído na inflação, né? Então, quando estiver disponível, tem que stakear o ativo se for one side stake. Pode vir a dar bons frutos aí. Pessoalmente, eu não vendi ainda e não vou vender porque, enfim, eu penso nesse caso específico a médio e longo prazo. Mas, por exemplo, até dando um exemplo para meninada, né, que é novo aí. Óbvio, se chegar, por exemplo, a 60 centavos, putz, cara, paguei muito menos que isso, né? Então, aí eu acho que vale a pena realizar um pouquinho, só para ficar seguro, entendeu? Porque, por mais que o projeto seja maravilhoso, né, que os números, enfim, seja de TVL, seja de utilização do protocolo estejam aumentando, exceções podem acontecer, né? Pode ter bug no contrato inteligente, pode ter hack, né? Pode ter roubo, né? Que aí não necessariamente hack, mas de alguém dentro da empresa. Afinal, por mais que não necessariamente a empresa o core, né? Mas tem funcionários, né? E pode acabar acontecendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Não achar que tudo as mil maravilhas e ficar cego, né? Sempre falo, nunca case com o ativo, pessoal. Nunca case com o ativo, não é algo bom, tá? Sempre tenha o pé atrás, né? Saiba que por melhor que ele seja, né? Há riscos que às vezes são inerentes à questão da pessoa ser idônea ou não, ou do projeto ser bom ou não, tá? Continuando aqui a Navex, acabei de mostrar para vocês, né? A Suipad, né? A Suipad também dando uma bombadinha aí, né? Quase 2x aí, dependendo. Agora já tem um pullback, né? Chegou a dar bem mais do que 2x, né? Chegou quase 4x e tal. E a Suipad, né, como vocês sabem, é um launchpad na rede da Sui. E assim, só deixando claro que eu sempre deixo para todo mundo, então só a Suipad ou launchpads na rede da Sui pode lançar coisa da Sui? Claro que não, qualquer launchpad pode lançar algo de qualquer rede, tá? É simplesmente uma questão de marketing o nome, né? É óbvio, né, que a pessoa vê Suipad e fala, vai lançar coisa da Sui e vou para lá. Então tem isso. Claro que assim, o market cap é ridículo, né? Isso aqui vai ser extremamente volátil, o volume também é muito baixo, $300 mil. Mas assim, num pico de Buran, isso aqui vai ter um FOMO gigantesco, né? Então acho que a relação custo-benefício é boa, outro que muito provavelmente vou carregar até o final aí. A Flowex Finance, né? Pegar também o último mês, né? Tava em 47, depende do ponto, 50 centavos, tal, agora 67, então outra performando bem também. É um market cap também ridículo, né? A gente sempre fala dessas pequenas, não é porque elas são necessariamente gemas no ponto de vista de, nossa, vai ser um protocolo gigantesco, todo mundo vai utilizar Flowex Finance, vai ser a principal DEX tal, na rede da Sui, não é isso, e não precisa disso, tá, pessoal? Precisa ter alguma aderênciazinha. Em Buran as pessoas perdem a cabeça, não tem noção dos valores, tá? Hoje a gente pode falar, pô, tem um FDV de 6 milhões aqui, se tivesse 100 milhões, você fala, pô, um FDV alto, tal. Quando estiver na Buran, você vai achar que é pouco, vai achar que, nossa, até 1 bilhão vai. Isso que tomar muito cuidado, então, em relação a esse pensamento. Eu sei que parece besta, né, falar isso agora, mas quando estiver lá na frente, vocês vão ver que isso é real. A Cetus, aí é a principal, né, DEX na rede da Sui, chegou a estar uns 5, 6 centavos, dependendo do período também, performando razoavelmente bem. Lembrando que a maioria dos ativos estão caindo, tá? Por isso que eu estou mostrando esses, parece não ser tão grandes os números, né, mas comparado com o restante, está sendo grande, né? Continuando aqui, pessoal, aí falando um pouquinho da Aero, né? Até tem um post aqui do Austin Barak falando, né? Imagine, por exemplo, se a Ethereum não tivesse um token, se a Uniswap, né, entregasse toda a receita do protocolo para os token holders, né? O quanto que a Uni, né, que é o token da Uniswap, valeria nesse cenário. E é exatamente o que está acontecendo com a Base agora, né? Aliás, com a Aero, né? Dentro da rede da Base e tal. A Aero a gente fala desde quase um ano já, né? Desde novembro, se eu não me engano.
né, do ano passado, tal, e enfim, tá tendo um retorno razoável, né, muito, enfim, em decorrência dos tokens econômicos dele, e acabou, né, quando a Coinbase comprou um share razoável da Aero, aí o negócio acabou explodindo. Ainda tem muito o que acontecer, né, pensando em Bull Run. A gente vê também a performance dele, né, que tá razoável, né, mas tá 65 centavos, tal, se pensar, chegou a bater mais, 70, né, nos últimos dias, mas se pensar, né, que a maioria dos ativos estão caindo e tal, ele sempre, fica lá em cima, né, o token da Aero e tal. E ele é muito volátil à volatilidade do mercado em relação ao volume transacionado, né, justamente por isso, né, porque as pessoas querem receita, por isso que elas compram o token da Aero. Continuando aqui, né, falando hoje, né, então o maior mercado on-chain, né, então descentralizado, né, de transação do Bitcoin, aonde que é por volume? Na Aero, tá? Na Aero, pelo Coinbase BTC, né. Então, assim, é um potencial grande, né, que está sendo desbloqueado aos poucos, aí que eu falei até no começo em relação ao Mint Layer, né, de toda a questão de alavancagem do Bitcoin, né, em DeFi. Continuando, pessoal, enquanto isso, né, quietinho, quietinho, o botão aí já tá com quase US$ 1 bilhão em Bitcoin, né, tem, enfim, um pouco mais de 13 mil unidades de Bitcoin, né, e continua comprando, minerando, né. Esse vai ser legal a gente ver no futuro, como já falei para vocês. Tem os mais óbvios, né, que a gente sabe que vão ser países de primeiro mundo pensando nos próximos 15, 20 anos, talvez até menos, né, como El Salvador, óbvio, né, que isso vai acontecer por N questões, mas tem os não tão óbvios assim, né, como por exemplo o botão. É interessante a gente ver isso, né, como que essa mudança acontece ao longo do tempo, tal qual a gente não falava, quem ia falar que Emirados Árabes Unidos ia ser, né, um país importante aí, pensar na década de 80 alguém ia falar isso, né, muito dificilmente. Ou, mesmo aqui Singapura, né, alguém falar isso na década, de 80 ou final de 70, até começo de 90, era impensável, né. Como as coisas mudam com pequenas decisões acertadas em relação à economia do país, né. E ter líderes, né, que têm coragem de fazer coisas diferentes e que não são bandidos, né, como infelizmente, a gente tem no nosso Brasilzão aí, né, a maioria não vale aquilo que come. Continuando, pessoal, aqui, olha, falando um pouquinho dos ETFs spot, né, do Bitcoin nos Estados Unidos, falando nesse caso só do Bitcoin, tá, não do ETF do Ether. E a gente teve, né, em termos gerais, a gente teve um net flow positivo, né, no mês retrasado, aliás, no mês não, passado, pessoal, a gente está em setembro, né, então em agosto. Depois, né, em setembro, sobretudo como extremamente negativo, como a gente sempre fala, meio que no 0 a 0 depois, e agora, né, um outro dia ficou positivo, dia 13 foi um dia bem positivo, tal. Vamos ver o decorrer dos próximos dias, que vai muito depender, né, do corte de juros, mas eu acho que vai ficar meio que no 0 a 0. Acho que o que vai ser positivo mesmo vai ser em outubro, porque a maioria das pessoas, fundos, etcétera, né, maioria, não é que todos são, tá, mas a maioria são burros, né, a maioria sempre vai comprar na alta e vender na baixa, então ele vai comprar quando estiver subindo, que ele acha que vai ser, ele acha que enfim, como se a garantia, né, do que teve no passado próximo fosse, aliás, o que aconteceu no passado próximo fosse uma garantia de sucesso futuro próximo também, o que não tem nada a ver, é justamente o oposto na maioria das vezes, né. O melhor momento de você comprar é quando tudo tá caindo. "Ah, mas vai cair mais". Dane-se se vai cair mais, você não tem certeza absoluta se vai cair mais. O que você tem certeza, né, que a médio e longo prazo, isso vai aumentar. Né, então você querer acertar, não, time perfeito, porque eu vou pegar a virada no mercado. A chance de você errar é gigantesca e você, às vezes, pode perder a oportunidade da sua vida, sobretudo, né, se enfim, você tem, às vezes, pouco dinheiro para investir e tal. Isso eu estou falando, questões macro, né, sempre utilizando o Bitcoin, mas obviamente voltado ao que a gente faz, né, os ativos de pequena capitalização no mercado. Porque pode ter oportunidades que, cara, não vai voltar, né, sempre com muita responsabilidade, né, investindo dinheiro naquele que não vai te fazer falta por N questões que eu já falei, inclusive no início, né, mesmo você vai investir num projeto muito bom, exceções podem acontecer, né, então esteja preparado para isso, não tem mágica, né, você está tomando um risco gigantesco investindo em ativos de pequena capitalização para poder ter um retorno alto também, né, uma coisa tá associada à outra, não há mágica nesse mundo, tá bom? Continuando, pessoal, grande prazer eu tive aí, né, de conhecer pessoalmente o Dan, já conhecia obviamente virtualmente, diversas calls, etcétera, né, mas para quem não sabe, o CEO da Sidos,
e a gente conversou, né, tem um projeto aí que depois eu vou falar, pra vocês que eles aliás, já falei pra vocês, né, da Tom Station, tal, que eles estão fazendo, em outra live, mas vou dar mais detalhes, no futuro. Mas foi bem legal, né, que você vê que as pessoas existem e trabalham, né, o trabalho duro sempre se paga. E hoje, pessoal, hoje, logo mais, estarei, né, no evento da Innovium, né, muito possivelmente, além da Viva Airman estará lá também, tá, e aí eu, obviamente, vou falar muito sobre a eu sou o da EOS, tá, pessoal, para quem não sabe. E mostrar, né, as novidades para vocês, tudo que está sendo feito, etcétera, tá bom? E, pessoal, então é isso, queria agradecer a presença de todo mundo. Não vou garantir aí quando que vai ser o próximo vídeo, mas certamente ainda será no decorrer desta semana, até porque dia 21, 22 acabam todos os eventos aqui, tá bom? Até a próxima, que puder deixar o like, eu agradeço, pessoal. Tchau, tchau.